Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui continuando os nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II quanto à pessoa do Espírito Santo. Nós estamos aqui no capítulo 2, que tem como título O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. Então é o Espírito Santo, como nós estamos vendo. E estamos em um subtítulo, melhor dizendo, terminamos o nosso último programa, o princípio do pecado original, né? A realidade do pecado original. Hoje nós vamos entrar em outro subtítulo que diz o Espírito que transforma o sofrimento em amor salvífico. O Espírito que transforma o sofrimento em amor salvífico, a partir do parágrafo número 39 desse documento. No nosso último programa nós vimos terminamos falando sobre a alienação do homem quanto a Deus, que permanece na morte. Então, se ele se voltar contra Deus, ele perde o laço, a aliança da caridade, então ele fica sem Deus, não é? Vimos aí também que o que ameaça o homem, então, a sua autonomia das coisas temporais e fazer parte da ideologia da morte de Deus, né? Quem declarou a morte de Deus foi Nietzsche, um filósofo que era afiliado ao nazismo e também ao antissemitismo. Bem, o que é o povo semita? O povo semita é o povo de Deus, é o povo judeu, que o nazismo perseguiu e matou, 6 milhões de judeus. Então, foi o maior massacre feito até hoje quanto a um povo específico, não é? Uma coisa assim, uma barbárie humana, algo indescritível, né? Um ódio contra o povo de Deus, contra o judeu. Então, por isso que ele é antissemita, antipovo de Deus. Esse Nietzsche também, nos seus pensamentos aí, na sua ideologia, ele declara que Deus está morto. Bem, aí que está, né? Quem é um homem para declarar que Deus está morto, né? Então, esse Nietzsche aí deveria estar tentando se comparar a Deus, ou até mais que Deus, porque para declarar Deus morto, é alguém que tem uma capacidade suprema. Então, veja que muitos filósofos são anticristãos, contra Deus. Eles pregam exatamente o oposto do Evangelho de Cristo. Então eles não merecem aí serem acreditados por nenhum de nós, não é? Principalmente esse Nietzsche. Então muito cuidado com as leituras aí. Tem muita gente que faz faculdade de filosofia, então vai estudar os grandes filósofos, mas cuidado com essas ideias, né? Para não entrarem no seu coração e fazerem vida aí dentro do seu coração, não é verdade? Então muito, muito cuidado com isso. Bem, então vamos lá. Então, subtítulo aqui, o Espírito que transforma o sofrimento em amor salvífico. O Espírito que perscruta as profundezas de Deus foi chamado por Jesus no discurso do cenáculo, quer dizer, na quinta-feira santa, quando ele está fazendo a última ceia, quando ele institui 2 sacramentos ali, institui o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. E aí ele faz o seu discurso de despedida na quinta-feira à noite, depois da ceia. Então, nesse discurso cenáculo, Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito. Ele, de fato, desde o princípio, é invocado para convencer o mundo quanto ao pecado. É invocado de modo definitivo por meio da cruz de Cristo. Então, o que é Paráclito? Uma palavra que vem do grego, porque todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, quer dizer, o Evangelho e as cartas, foram escritas em grego, na língua grega. Então, parakletos, em grego, quer dizer advogado, aquele que defende, aquele que toma a sua causa. Então, este é o Espírito Santo, aquele que vem. E o advogado, na verdade, ele tem que tomar a sua defesa e convencer os jurados que estão ali para te acusar ou para te inocentar. É eles que vão julgar.
Então aí o que está acontecendo ali, o que está em pauta, né, no tribunal. Então o corpo de jurados que vai decidir se você é culpado ou inocente. Então o advogado tem que defender você a tal ponto de convencer aqueles jurados ali de que você é inocente. Se é o seu advogado de defesa, ele tem que fazer isso. Então veja, é um paráclito, é um advogado de defesa. Então esse advogado de defesa, que é o Espírito Santo, ele já vem nos defendendo do pecado faz tempo, né? Como diz aqui o Papa São João Paulo II. Desde o princípio é invocado para convencer o mundo quanto ao pecado. Desde o princípio. É invocado de modo definitivo para todo sempre por meio da cruz de Cristo. Então é da cruz de Cristo que o Espírito Santo tira toda a verdade, né? Porque ele é o Espírito da verdade. Se ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito de Cristo, porque Cristo é a verdade. Então Jesus mesmo falou, esse Espírito que eu vou enviar é o meu Espírito, que ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Então receber do que é meu, ele recebe da verdade e ele expande essa verdade, ele exprime essa verdade, ele coloca essa verdade para o mundo todo. Então por isso que ele é o Espírito que tem que convencer o mundo a respeito do pecado, que é a mentira, que é o engano, que é a armadilha de Satanás, ok? Mas o pecado existe? Sim, o pecado existe, tanto é que existe que Jesus morreu por causa do pecado. Não que ele tenha cometido, mas pelo que nós cometemos. Então, dando continuidade aqui, é invocado de modo definitivo por meio da cruz de Cristo. Sim, é porque da cruz de Cristo o Espírito Santo tira a redenção e a remissão. Então está aí, a redenção e remissão, quer dizer, a redenção é o pagamento do nosso resgate e a remissão é o perdão da dívida, ok? Então ele tira desses dois processos, processos salvíficos de Jesus na cruz, ele tira então toda a capacidade e toda a força para anunciar com certeza, com convicção, nos convencendo de que o pecado é muito mal, de que o pecado nos leva à morte. Então, convencer do pecado quer dizer demonstrar o mal nele contido. Quer dizer, o mal que está contido no pecado. Porque o pecado muitas vezes parece maravilhoso, não é verdade? Vamos supor, para um homem parece uma mulher linda, maravilhosa, deslumbrante, né? Para que você possa trair, então você que é casado, vamos supor, trair sua esposa com aquela mulher maravilhosa. Então, quer dizer, o pecado vem envolvido ali num papel de presente muito bonito, não é? Vamos dizer assim, com muita sedução e etc., para que você caia nessa armadilha, né? Então, o pecado que está contido dentro daquele ato que parece maravilhoso é muito mal, é muito ruim. Mas ele vem envolvido por uma embalagem maravilhosa. Me lembra aquele conto, aquela fábula, né? Conto de criança da maçã envenenada, né? Pela bruxa. Então, quer dizer, claro, isso é uma fantasia. Mas eu vou usar então essa fantasia para entender aqui. Quer dizer, uma maçã... Essa maçã que a gente vê em festas juninas, por exemplo, né? A maçã do amor, que é a maçã envolvida então por caramelo, por açúcar, né? Caramelizado. Então é muito bonito, claro, e é gostoso você comer aquela maçã com aquele açúcar, é muito gostoso, sim. Mas lá naquela história, naquela fábula que contam, né? Então que a bruxa deu a maçã muito bonita, mas por dentro tinha veneno. Entendeu? Então quer dizer, o pecado também, muitas vezes parece para nós que é maravilhoso o pecado, é lindo, maravilhoso, e a gente cai. Por quê? Porque a embalagem é bonita, mas o conteúdo é podre, não é? Então, continuando aqui. Convencer do pecado quer dizer demonstrar o mal nele contido. Isto equivale a desvendar o mysterium iniquitatis, mistério da iniquidade. Não é possível atingir o mal do pecado em toda a sua dolorosa realidade sem perscrutar as profundezas de Deus. Então, não é possível atingir o mal do pecado em
toda a sua dolorosa realidade sem perscrutar as profundezas de Deus. Olha que coisa fantástica isso. Quer dizer, para eu ter pleno conhecimento do pecado, eu tenho que perscrutar Deus. Eu tenho que saber de Deus, eu tenho que estar em Deus, eu tenho que estar em oração, estar nos sacramentos. Eu tenho que estar com Deus para poder entender o pecado. Olha que coisa. São coisas antagônicas, né? São coisas totalmente adversas. Mas sem a clareza, a luminosidade, a luz que vem de Deus, eu não consigo enxergar o pecado. O pecado fica para mim maravilhoso. Eu não consigo enxergar que ele é mau, porque a embalagem dele é bonita. Então aí está. Se eu não entender as coisas santas, as coisas de Deus, as coisas divinas, eu não consigo entender as coisas do pecado. E aí eu caio nele facilmente. É isso que o Papa está dizendo aqui para nós, Papa São João Paulo II. O obscuro mistério do pecado apareceu no mundo desde o princípio, no quadro da referência ao Criador da liberdade humana. No quadro da referência ao Criador da liberdade humana. E apareceu como um ato da vontade da criatura homem contrário à vontade de Deus. Claro que foi um ato deliberado, né? Um ato que ele fez livremente, ele não foi obrigado a fazer. Tanto é que ele sabia que se comesse iria morrer. O demônio que o enganou, ele caiu na armadilha do demônio, mas foi um ato livre. Então esse ato, contrário à vontade salvífica de Deus, ou melhor, manifestou-se em oposição à verdade. Manifestou-se em oposição à verdade com base na mentira já definitivamente julgada. Por que é uma mentira já definitivamente julgada? Por quê? Porque Deus avisou Adão e Eva. Falou, no dia que você comer do fruto daquela árvore, você vai morrer. Então já está julgado aquilo, já está julgado. Quem participar daquilo já está julgado, já está condenado, não tem jeito. Já está julgado e condenado quem participar de comer do fruto daquela árvore. Entende isso? Então já é uma oposição à verdade com base na mentira já definitivamente julgada. Então já está julgado. Mentira que colocou em estado de acusação, em estado de permanente suspeição, o próprio amor criador e salvífico. Então, colocou em estado de acusação. Acusou Deus. Deus é mentiroso. O demônio acusou Deus e fez a Eva desacreditar de Deus. O que é suspeição? Suspeitar de Deus. Então, o que é suspeitar? É duvidar. Então o demônio colocou Eva ali numa situação terrível, porque ele colocou suspeita de Deus em Eva. Então Deus não deveria ser acreditado. Olha que coisa, não deveria ser, porque ele estava mentindo, ele era mentiroso. Então Eva não podia acreditar em Deus. É isso que o demônio lançou para ela. O veneno do demônio é esse. O homem seguiu o pai da mentira, pondo-se contra o pai da vida e pondo-se contra o espírito da verdade. O convencer quanto ao pecado, portanto, não deveria significar também revelar o sofrimento, revelar a dor inconcebível e inexprimível que, por causa do pecado, o livro sagrado, a Bíblia, né, na sua visão antropomórfica, parece entrever nas profundezas de Deus e, em certo sentido, no próprio coração da inefável Trindade. Antropomórfica aqui quer dizer, antro é o homem, né? Antro é a palavra grega, quer dizer o ser humano, o homem. E mórfica é a forma, né? Então, colocou em forma de homem, quer dizer, o Filho de Deus, que ele veio experimentar, então, toda essa dor inexprimível, toda essa dor aí que foi concebida a ele, foi aplicada nele por causa do pecado, que não era dele, mas era nosso. Então, esse pecado parece entrever nas profundezas de Deus e, em certo sentido, no próprio coração da inefável Trindade.
A igreja, inspirando-se na revelação, crê e professa que o pecado é ofensa a Deus. Então, ofende a Deus? Sim, ofende. Ofende a inefável Trindade? Ofende. Algo que não poderia acontecer nunca. Esse pecado atingir a Deus, né? Não poderia nunca ter acontecido isso. Mas por quê? Porque qual é o fato do pecado original? É de se opor contra Deus, romper aliança com Ele, declarar-lhe mentiroso. Quer dizer, a pessoa de Deus ficou em suspeita, ficou em dúvida. Então veja esse pecado original, o que ele atingiu? Ele atingiu, vamos dizer assim, se fosse possível, a moral de Deus, né? Porque Deus ficou em dúvida, Deus ficou desacreditado por causa do pecado do demônio, né? O que é que, na imperscrutável intimidade do Pai, do Verbo e do Espírito Santo, corresponde a esta ofensa, a esta recusa do Espírito que é o amor e dom? O que é? O que se opõe a isso? O que se corresponde a isso? A concepção de Deus como ser necessariamente perfeitíssimo exclui, por certo, em Deus qualquer espécie de sofrimento derivante de carências ou feridas. Mas, nas profundezas de Deus, há um amor de Pai que, diante do pecado do homem, reage, segundo a linguagem bíblica, até ao ponto de dizer: estou arrependido de ter criado o homem. É como está em Gênesis 6, versículo 7. É quando Deus aí, em Gênesis, vai declarar que Deus se arrependeu de criar o homem, né? O Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra. E o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra. O Senhor disse: estou arrependido de os ter feito. Mas o livro sagrado, mais frequentemente, fala-nos de um pai que experimenta compaixão pelo homem, como que compartilhando a sua dor. Esta imperscrutável e indizível dor de pai, em definitivo, gerará sobretudo a admirável economia do amor redentor em Jesus Cristo, para que através do mistério da piedade, que vai atingir o mistério da iniquidade, o amor possa revelar-se mais forte do que o pecado na história do homem, para que prevaleça o dom. O que é o dom? O que tem que prevalecer? O dom. O que é o dom? É o amor. O amor tem que prevalecer sempre. Então, por isso, Deus, ofendido, né, pelo ser humano, que virou as costas para ele, mesmo assim, com o amor de pai, que ama o filho, ama, né, o que ele criou, então ele se coloca aí como alguém que vai ajudar, então, que vai fazer alguma coisa usando o que ele tem de maior, né? O que ele tem da própria substância dele, que é o amor. Deus é amor. Nada pode superar isso. Nada pode. Então Deus claro, o sofrimento de Deus, isso não existe, né? Em Deus não existe sofrimento, ok? Vamos deixar bem claro isso, porque nenhum pecado pode atingir Deus. Nenhum pecado pode atingir. Agora, o que ficou em dúvida aí diante do ser humano, então, foi a suspeição, né? Que o Papa chama aqui. Então, fez o homem ficar em dúvida quanto a Deus. Deus, nele não mudou nada, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo. Não muda nada, mas a suspeita ficou do homem em Deus. Então, por isso que o Papa São João Paulo II aqui está falando que isso daí mexeu com Deus, né? Mexeu com Deus, a tal ponto de ele falar: estou arrependido de ter criado o homem, né? Mas com seu amor, com seu dom maior, que é o Espírito Santo, ele vai resolver a situação. Vamos ver daqui para frente. O Espírito Santo, que segundo as palavras de Jesus, convence quanto ao pecado, é o amor do Pai e do Filho. Ele é o amor do Pai e do Filho. Ele é o que une o Pai com o Filho e une o Filho com o Pai. É este amor. E, como tal, é dom trinitário. Claro, é dom da Trindade, né? E, simultaneamente, é a eterna fonte de toda a dádiva divina às criaturas.
Quer dizer, tudo que Deus tem para comunicar ao homem, ele o faz pelo Espírito Santo. Veja, quando ele foi trazer seu filho no útero de uma mulher, ele fez por obra do Espírito Santo. Não tem como fazer outra coisa, de outro jeito, de outra forma. Não tem como. O Espírito Santo é o dom de Deus. Nele, precisamente, nós podemos conceber como que personificada e atuada de uma maneira transcendente a virtude da misericórdia. Então, a virtude da misericórdia pode ser concebida em nós. Quer ser concebida? Ela pode ser gerada em nós. E deve ser gerada, claro. Você tem que abrir o seu coração, eu abrir o meu coração ao Espírito Santo, para que essa piedade seja gerada aqui dentro. Para que eu não tenha mais ódio, raiva, guardar mágoa, rancor, ressentimento, desejo de vingança, de matar o outro, de destruir o outro, de acabar com o outro. Não é isso tudo, não pode ser gerado dentro de mim. Isso aí vem do demônio, né? O que vai ser gerado dentro de mim é a virtude dessa misericórdia. Eu ser uma pessoa misericordiosa. Que a tradição patrística e teológica na linha do Antigo e do Novo Testamento atribui a Deus. Claro, ele é o misericordioso por excelência. No homem, a misericórdia inclui a dor e a compaixão pelas misérias do próximo. Então, quem que não fica triste? Quem que não fica chateado? Quem que não fica sentindo alguma coisa aqui dentro de ver pessoas drogadas, dormindo nas ruas, de qualquer jeito, às vezes sem roupa, foi roubado tudo dele, está lá nu, drogado, ou se prostituindo, mulheres se prostituindo. Meu Deus, que dor que dá no coração da gente. De verem pessoas pobrezinhas com crianças, né? Criança cheia de verme, aquelas barrigudinhas, né? Tanto comer coisa sem limpar, né? Coisa suja, resto de comida de lixo. Meu Deus, como isso dói muito o coração da gente. Então, o dom da misericórdia está em nós, está em mim, está em você. Devemos usar esse dom da misericórdia. Em Deus, o Espírito que é amor faz com que a consideração do pecado humano se traduza em novas dádivas do amor salvífico. Quer dizer, o que o homem fez, o pecado humano, né, principalmente o pecado original, vai ser traduzido em Deus de uma nova forma dele demonstrar o seu amor, que não se esgota, o seu amor que não tem fim. É uma nova, vamos dizer assim, uma nova oportunidade de Deus demonstrar o seu amor através da desobediência de Adão e Eva, que originou toda essa parafernália de pecado original, de morte, de doença, tudo que não presta. Foi tudo gerado pelo pecado original. Então Deus vem aproveitando esse mistério da iniquidade, aproveitando essa maldição, aproveitando essa morte, aproveitando o afastamento das criaturas criadas por Deus dele mesmo. Então, ele retoma tudo isso e demonstra de uma forma ainda mais poderosa o seu amor por cada um de nós, né, que não tem fim, esse amor de Deus por cada um de nós. Então aí, nasce então, nessa unidade do Pai e do Filho, nasce a economia da salvação, que enche a história do homem com os dons da redenção. Quais são os dons da redenção? O dom de Deus te comprar de novo, né? Te comprar de volta, readquirir você. Você estava na mão de Satanás. Então, pelo batismo, ele readquire você, ele resgata você, ele paga um preço muito caro por sua vida. Um preço muito doloroso, dolorido, não é? Para ter você de volta. Ele compra você com o sangue dele quando você é batizado. Por isso da importância do batismo ser o mais breve possível assim que nascer a criança. Para não ficar nas mãos de Satanás, porque se não está batizado, infelizmente está nas mãos de Satanás e ele tem um documento escrito dizendo que a pessoa que não é batizada pertence a ele. É um documento verdadeiro. Esse documento é como se fosse uma escritura de uma casa que você comprou, ou como o documento de um carro que você comprou. É a mesma coisa. Esse documento está em poder do demônio. Jesus, quando
compra você de Satanás no seu batismo, a preço de sangue, o que diz a palavra em Colossenses 2? Colossenses 2. O que diz lá? Que Deus destrói esse documento que estava escrito com prescrições contra você. Prescrições contra você, que te levavam para a morte eterna. Então, aí está. Isso, meu Deus, que demonstração de amor. É um amor supremo. Apesar do homem ter voltado as costas para Deus, de ter adquirido o pecado original, ter declarado Deus mentiroso, né, suspeitou de Deus, duvidou de Deus. Tudo isso ofendeu a Deus. Sim, mas ele responde essa ofensa com o quê? Com amor. Com amor, que é o que nós devemos fazer sempre. Sei que é difícil, nós temos aqui uma vontade de fazer o mal também, né? Ter raiva, não é? Mas somos chamados a isso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos encerrando aqui por hoje. E pedindo à Virgem Maria que nos ajude nesta caminhada a entender tudo isso, trazer para o nosso coração tudo isso, e que nós vamos adquirindo força no Espírito Santo, força para lutarmos contra toda espécie de mal, de pecado que está enfronhado em cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, pela Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. 15 anos evangelizando. E estamos só começando. Amém?